Este material didático é parte do conteúdo da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica 2, da Faculdade de Medicina da UFMG. A taxa de sucesso ou fracasso de um teste de diagnóstico de uma doença pode e deve ser medida. Neste contexto, mais uma vez, antes que um teste seja usado na prática clínica, devemos saber se ele realmente funciona. Além disso, resultados corretos ou incorretos de um teste também estão sujeitos a margens de erro. E se não levarmos em consideração que ele não é perfeito, isso pode trazer consequências desastrosas para as pessoas que cuidamos. O assunto de hoje são os testes de diagnóstico e como determinar se ele é útil ou não. Quando um novo teste é desenvolvido, experimentos começam em laboratório ou em ambientes controlados, antes que eles sejam colocados à prova em humanos. Em seguida, eles são testados em amostras de pessoas que contêm doentes e não doentes. Um bom teste tem que detectar a doença quando ela realmente existe e tem que afastar a doença quando ela não existe. Para isso, nós precisamos do método científico, da bioestatística e dos princípios da teoria das probabilidades. O caminho a ser percorrido por um teste de diagnóstico é longo. Para ele ser considerado útil, deve vencer uma série de requisitos bem rigorosos, como a reprodutibilidade, a acurácia, a factibilidade. E, finalmente, precisamos saber se eles afetam as decisões clínicas, como ele se comporta no cenário real. Além disso, questões ligadas ao custo, à aceitabilidade do teste e até a eventos adversos em alguns testes são métricas importantes a serem avaliadas. Aqui nesse quadro foram sistematizadas as perguntas de pesquisa a serem respondidas para avaliar a utilidade de um teste. Podemos verificar que para todas as perguntas há uma estatística. Assim, a estatística é utilizada em todas as etapas. Mas na aula de hoje, vamos dar apenas o primeiro passo para falar sobre testes de diagnóstico e vamos avaliar algumas das medidas de acurácia de um teste. Então, vamos entender primeiro o que é acurácia. Acurácia é a propriedade de um teste discriminar a condição alvo, o doente, geralmente, do não afetado, saudável ou não doente. Para isso, medidas de probabilidade são calculadas: sensibilidade, especificidade, valor de predição positivo e negativo, curva ROC e outras. A sensibilidade e a especificidade são chamadas de probabilidade a priori. O que significa isso? São métricas definidas por quem desenvolveu o teste e são geralmente especificadas pelos fabricantes. E as medidas valor de predição positiva e valor de predição negativa são aquelas realizadas nos cenários de cuidado e por isso são consideradas probabilidade a posteriori. E elas são impactadas pela prevalência da doença. Isso significa que usar um teste em uma população com muitos doentes pode trazer resultados diferentes do ponto de vista do valor de predição positivo ou negativo, do que quando a gente usa o teste em uma população onde a doença é rara. Um outro conceito importante é a reprodutibilidade de um teste. A reprodutibilidade mede a precisão. Um teste preciso é aquele que, repetido muitas vezes, trará um mesmo resultado, ou muito parecido. Para isso, avaliam-se as variações que um teste é capaz de produzir entre profissionais diferentes, laboratórios diferentes, ou repetida muitas vezes por um mesmo profissional. E, nesse caso, precisão, ao contrário do que muitos pensam, não é a mesma coisa do que acurácia. Um teste preciso é aquele que, repetido, produz o mesmo resultado, com boa ou má acurácia. Assim, lembrem-se bem, acurácia e precisão são conceitos diferentes e os testes devem ser bons nos dois.
Acurácia é se ele discrimina o doente do não doente. E precisão é se ele é reprodutível, ou seja, sob condições iguais, mostrará sempre o mesmo resultado. Agora, pensem, mesmo sem se dar conta, o médico utiliza o raciocínio probabilístico para fazer um diagnóstico. Durante a análise de um exame, ele pensa: qual é a probabilidade de pneumonia se o paciente está com febre, tosse, dispneia e o raio-x mostra infiltrado bilateral? É através do raciocínio clínico que ele elabora sua hipótese. E, como ainda não tem certeza do diagnóstico, geralmente solicita um exame para reduzir ao máximo o seu grau de incerteza. Os testes de diagnóstico podem ser de vários tipos, de patologia clínica, né, os laboratoriais, de imagem, podem ser scores clínicos que agrupam fatores preditores, não importa. Para medir o quanto eles acertam, é necessário ter um padrão ouro. O padrão é o elemento de certeza transformado em uma variável. Pode ser, por exemplo, o resultado de um exame histopatológico, no caso do câncer, um achado patognomônico, como a medida direta de um parâmetro biológico, mas nem sempre ele existe. E quando isso acontece, tomamos um padrão de referência para validar o teste, que pode ser até um outro teste já em uso, mas inacessível pela questão do custo, por exemplo, em relação àquele novo que se quer comparar. A hipótese diagnóstica é para o médico o condutor do raciocínio para a cura. E o teste de diagnóstico é um elemento chave da investigação e do prognóstico. Precisamos aprender a lidar com as incertezas de um teste, porque eles não são perfeitos. Então vamos aprender esses dois conceitos. O que é o verdadeiro positivo? É o doente cujo teste de diagnóstico foi positivo. E agora a sensibilidade. A sensibilidade de um teste é a proporção de verdadeiros positivos entre os doentes. Já o verdadeiro negativo é o não doente, cujo teste foi negativo. A especificidade de um teste é a proporção de verdadeiros negativos entre os não doentes. Cientes, então, de que há falso positivo, falso negativo também, em uma tabela 2 por 2 fica mais fácil entender o raciocínio matemático das probabilidades para se calcular a sensibilidade e a especificidade. Tudo começa com um bom padrão ouro ou de referência, porque na primeira coluna é preciso saber aqueles que realmente estão doentes, e na coluna, aqueles que não estão doentes. Portanto, essa é uma variável categórica dicotômica. Na linha ficam o preditor, ou seja, o teste com suas duas possibilidades de resposta: o teste positivo e o teste negativo. Na casela A está o verdadeiro positivo, ou seja, aquele que realmente possui a doença e que foi detectado pelo teste. A sensibilidade, então, é calculada dividindo-se A, o verdadeiro positivo, pelo total de doentes. O que ela representa? Ela representa a probabilidade de um teste dar positivo na presença da doença. Assim, a sensibilidade avalia a capacidade do teste em detectar a doença. Na casela D está o verdadeiro negativo, ou seja, aquele não doente cujo teste foi negativo. A especificidade representa a probabilidade, então, de um teste dar negativo na ausência da doença. Assim, ela avalia a capacidade do teste afastar a doença quando, de fato, a doença não existe. Então, é calculado por D dividido por B mais D. As duas probabilidades, sensibilidade e especificidade, são igualmente importantes, porque tanto diagnosticar a doença quanto afastar uma doença são passos críticos para se encontrar aquilo que realmente acomete um paciente. Agora, olhamos então para a casela B e D, que são as falhas do teste.
falso positivo e falso negativo. Para concluir a análise dessa tabela 2 por 2, vamos nos colocar agora na visão de um médico que acaba de ver um resultado de um teste de uma pessoa com suspeita de doença sob seus cuidados e naquele momento ele ainda não tem certeza do diagnóstico. A probabilidade de doença quando o teste veio positivo é chamada de valor de predição positiva e é calculada com o número de verdadeiros positivos dividido pelo total de testes positivos. A probabilidade de não doença quando o teste é negativo é chamado de valor de predição negativa de um teste e é calculado então com o número de verdadeiros negativos dividido pelo total de testes negativos. Os valores de predição positiva e negativa são probabilidades a posteriori. São influenciadas pela prevalência da doença, detalhes que não veremos aqui, mas que vocês terão oportunidade de rever na epidemiologia. Agora vamos ver este exemplo. Um estudo com 200 pacientes de uma área endêmica para doença de Chagas avaliou um novo teste ELISA para diagnóstico. O padrão ouro para a doença foi um conjunto de testes já em uso combinados com a pesquisa direta do parasita. Vamos agora, então, calcular a acurácia desse novo teste com base em dados obtidos em uma amostra de 200 voluntários. Nessa tabela 2 por 2, os dados são distribuídos de forma que nos deparamos com 4 probabilidades de cruzamento, uma vez que na linha está o resultado do teste, positivo e negativo, e na coluna, aqueles que são realmente doentes e os que não são doentes. Agora, tente fazer os cálculos de sensibilidade, especificidade, valor de predição positivo e negativo, e veja se os valores são coincidentes com os meus. E para finalizar, voltamos para a posição do pesquisador de um novo teste. Só que a proposta aqui é analisar o resultado do teste quando ele não é uma variável categórica dicotômica, teste positivo, teste negativo, e sim uma variável numérica. O desafio é encontrar o valor do teste que melhor discrimina o doente do não doente. Com um exemplo fica mais fácil. Vamos supor que o teste seja um exame de ressonância magnética e que nós queremos discriminar o mal de Alzheimer pelo volume do hipocampo. Mas eu não sei exatamente qual é o valor de volume do hipocampo que separa os que estão doentes dos que não estão doentes. O que é preciso fazer? Então, é preciso calcular várias vezes sensibilidade, especificidade em centenas ou milhares de tabelas 2 por 2, simulando os vários pontos de corte para os volumes de hipocampo que foram encontrados na amostra, na busca de um melhor equilíbrio entre sensibilidade e especificidade. Por exemplo, se queremos detectar todos os doentes, mesmo que muitos não doentes de fato sejam saudáveis, mas nós teríamos aqui um exame falso positivo, nós buscamos um volume de hipocampo que seja capaz de selecionar todos os pacientes com Alzheimer. Os softwares, eles fazem esses cálculos e eles colocam o resultado nesse gráfico chamado curva ROC. No eixo X está o valor do falso positivo e no eixo Y do verdadeiro positivo, e cada ponto dessa serrinha é uma tabela 2 por 2 que gerou então esse conjunto de possibilidades para os vários pontos de corte do valor de volume de hipocampo. A área debaixo dessa curva ROC corresponde à acurácia do teste. Um teste perfeito, 100% sensível e 100% específico, vai ter uma área de 100%. É aquele teste que não existe. Um teste inútil terá uma área de 50% ou menor, marcada por essa linha pontilhada que separa a área do não acaso do acaso.
Essa área de 50% corresponde à probabilidade de cara ou coroa, ou seja, ou eu uso o teste ou eu jogo uma moeda para cima, o resultado vai ser o mesmo. O teste é inútil. Com essa curva, então, nós podemos obter o melhor ponto de corte que separa um teste do doente, do não doente, né, de forma a obter o equilíbrio entre sensibilidade e especificidade, onde é que está o ponto que eu vou dizer para cá é positivo e para lá é negativo. E nós podemos ainda avaliar a área sobre a curva e podemos testar a hipótese de que essa área é igual a 50%. Então, nesse caso, a hipótese nula sob a curva ROC tem o H0, área sob a curva, igual a 50%.